Oi, meu nome é Melk e eu vi o Brilho na TV. Obviamente que esse vídeo vai ter spoilers do filme, então eu recomendo que você o assista. Mas basicamente a história começa com o Owen e a Mary. A Mary é uma menina e ela curte uma série chamada The Pink Opaque. E aí o Owen, ele meio que ficou sabendo sobre essa série porque passou o trailer, só que era o horário dele dormir e ele acabou não conseguindo assistir essa série. E aí a Mary tem uma mãe que nunca aparece no filme. O pai dela também não aparece direito. Não lembro se é o pai ou o padrasto, mas não aparece tanto assim. E ela conta a situação onde ele bateu no nariz dela e tipo, ela quebrou o nariz por causa disso. Do outro lado, o Owen, a mãe dele tá com câncer e no decorrer da história ela acaba morrendo. E o pai dele não parece ser muito presente, na verdade controla bastante ele. E quando ele fala que quer ficar acordado mais tarde pra assistir o The Pink Opaque, que é um show que ele o primeiro contato que ele tem com a Mad com a Mary é por causa desse show. Ele pergunta pra ela sobre o show e aí ele pede pra ficar acordado até mais tarde pra assistir a série. E o pai dele fala que esse é um show de meninas e não deixa ele assistir. E aí, como eu falei, o primeiro contato que a Mary e o Owen têm é por conta de The Pink Opaque. E basicamente a série conta a história de duas meninas, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas conta a história da Isabel e da Tara. E aí elas estão numa realidade onde existem monstros que são enviados pelo Senhor Melancolia, e aí elas têm que usar uma conexão psíquica que elas têm para combater esses monstros e derrotar o Senhor Melancolia. E aí a Mary e o Owen se conectam por conta dessa série, do The Pink Opaque. E aí meio que esse é o ponto de conexão entre eles dois. E eu acho muito interessante que no filme, a série The Pink Opaque tem uma vibe muito específica, sabe? Lembra um pouquinho H2O, Meninas Sereias, mas também tem uma vibe meio... que remete a muitas coisas que fazem parte dessa construção de série meio alternativa, tipo essas séries mais independentes, adolescentes que tinham. Mas pra mim, especificamente, me lembra bastante as primeiras temporadas de Supernatural, a vibe que tinha, pelo menos pra mim, lembrava muito. É claro que tem muitas referências de Twin Peaks, e aí de Twin Peaks é que a gente vai ter séries como Supernatural, que a gente vai ter séries como... esqueci o nome da série, meu Deus, American Horror Story, e aí eu acho que esse tem uma vibe muito boa, tipo assim, de nostalgia no filme também, em relação às pessoas precisarem assistir a parada no momento, sabe? Ou gravar pra assistir depois. Tipo quando todo mundo se reunia pra assistir Lost, ou mais recentemente quando a gente teve Game of Thrones, que eu acho que foi o começo ali da transição de sair de assistir as séries na TV e ir pro assistir ao vivo, por assim dizer, e todo mundo poder assistir no streaming. E aí, meio que a Mary e o Owen, eles se conectam justamente por conta dessa série. Inclusive, eles estão conversando e aí o Owen pergunta de qual tipo de pessoa, não lembro qual é o diálogo exatamente, mas ele pergunta pra Mary de quem que ela gosta, algo do tipo assim. Enfim, não sei se é esse o contexto, mas a Mary fala que gosta de meninas. E aí ela pergunta pro Owen de quem que ele gosta. Ele fala, eu acho que eu gosto de TV. Então meio que o ponto de conexão entre a Mary e o Owen e entre as pessoas na nossa realidade também passa por filmes, por séries. Eu acho isso muito interessante de encontrar gostos em comum e a partir disso você se conectar com as pessoas. E aí acho que há um destaque também para o fato de que essas duas personagens, elas encontram conforto na série. É uma série que é meio que um lugar de conforto para elas. Porque, como eu citei, o pai do Owen não deixa ele assistir a série, mas a Mary grava alguns episódios para ele assistir, a maioria dos episódios. E de vez em quando eles assistem juntos. E aí, eles meio que não tem como se conectar, tipo, naquela cidade, eles se sentem meio distante das pessoas. E aí, tanto que o Owen fala que ele gosta de TV, não gosta, tipo assim, ele não se refere a gostar de meninos ou de meninas, ele gosta de TV. E aí, meio que eles gostarem da The Pink Opaque, tendo essa série em comum, é um ponto de conexão pra eles, pra que eles possam sentir que aquilo meio que representa eles, a série meio que representa eles. E eu acho que enquanto você está crescendo, principalmente ao não ter com que se identificar nos ambientes de proximidade que você existe, você acaba
podendo se identificar com uma série ou algum filme ou alguma coisa que você tem em comum e que você pode encontrar outras pessoas que têm isso em comum com você. E aí é justamente assistindo a série que a gente tem um convite ao experimental, por assim dizer, e um convite a eles descobrirem quem eles são, sabe? Essas duas personagens poderem conhecer mais sobre si mesmos e sobre a identidade deles. E é a partir disso que a gente tem a conversa que dá começo ao conflito que vai se desenvolver no filme. O conflito do filme se inicia porque a Mary, ao observar o The Pink Opaque, como a vida poderia ser e como poderia ser diferente, ela se sente presa naquela cidade e ela diz que ela vai morrer se ela ficar naquela cidade. E não é explícito, mas o Owen parece sentir isso também, como se ele não pertencesse tanto ali. Principalmente depois da morte da mãe dele, ele fica vivendo só com o pai e nunca parece que o pai se faz presente na vida dele. Na verdade, isso também acontece com a Mary, e ela fala que ela vai morrer se ela ficar naquela cidade, e ela convida o menino a fugir com ela. O Owen é mais novo, não é a única razão, mas ele não foge com ela, e aí ele fala que ela sumiu, desapareceu sem deixar nenhum rastro, nada, e somente a TV dela que ficou, tipo, pegando fogo quando ele chega lá na casa dela, e ela simplesmente desapareceu. E aí ele passa a viver uma vida comum, num trabalho comum, ele trabalha no cinema, mas você sente que tá faltando algo, ele parece meio desconfortável na própria pele, parece que ele não está, tipo, muito feliz naquela vida, e aí parece que tem algo errado, e ele fala que ele continua assistindo as fitas que ela gravou do The Pink Opaque pra ele, então ele continua assistindo o The Pink Opaque repetidamente. Claro, também por uma lembrança da série, e aí a gente tem um aspecto de nostalgia, que eu já citei um pouco sobre todo mundo sentar pra assistir a série, porque tem que assistir todo mundo junto, o ao vivo, e depois comentar, mas também tem um aspecto de se prender ao passado, de tentar voltar àquilo que era, não só em relação à presença da Mary, que simplesmente desapareceu, mas também em relação àquilo que ele poderia ter sido no passado, e a rememorar esse passado com essa tristeza, nesse sentido não de nostalgia de uma boa lembrança, mas de se prender a esse passado. E aí é claro que isso também tem muito a ver com a gente. Não só esse aspecto de existir uma nostalgia em retomar séries, filmes do passado e fazer reboots, remakes e coisas do tipo, mas muitas vezes a gente se vê preso ao passado, não porque o passado foi legal e a gente gosta de relembrar ele, mas porque ele poderia ter sido diferente do que a gente é hoje, tá entendendo? E isso faz muito sentido com o filme. A gente vai chegar lá, mas parece que a gente às vezes olha pro passado imaginando que no passado nós poderíamos ter feito para estar em uma situação diferente no momento atual. E aí, o momento atual, que não é como nós gostaríamos, nós olhamos pro passado com arrependimento daquilo que a gente deixou de fazer. E aí o Owen fica com essa sensação de que ele tá meio perdido nesse espaço, ele não tem muitos amigos e as pessoas no trabalho dele não parecem odiá-lo exatamente, e conversam com ele, mas é sempre no sentido de microagressão, para usar esse termo, mas ele nunca parece ser entendido pelas pessoas que estão ali com ele, e também ele não é entendido pelo pai dele. E aí nesse ponto eu acho que é interessante da gente observar como a série e você ser adolescente, e enfim, em relação ao filme, mas também em relação à nossa vida, existe uma importância da gente se desvincular dos nossos pais, ou das nossas figuras de autoridade, ou dos nossos responsáveis, e descobrir a nossa própria identidade nesse processo de estar se tornando um adulto, estar se tornando independente. Isso permite você entender quem você é, que não é uma cópia dos seus pais, dos seus responsáveis, e é um convite ao novo, ao diferente, a você se permitir e descobrir de fato aquilo que faz parte de você e que não é só uma cópia dos seus pais. E é muito importante que, enquanto pessoas responsáveis por adolescentes, exista a liberdade, existe a permissão da criança se descobrir, do adolescente se descobrir, obviamente com limites, mas isso é fundamental, compreender que o adolescente não é uma cópia dos pais, dos responsáveis dele, e que é muito importante que o adolescente tenha espaços livres para que ele possa ser quem ele é e que isso seja aceito e seja entendido. Nem tudo que o adolescente faz vai ser aceito, não é isso que eu tô dizendo, mas é preciso que ele seja escutado nesses ambientes seguros para que ele possa desenvolver a própria identidade. O Owen e a Mary não se sentem seguros com os pais deles e o Owen com o pessoal do trabalho dele, porque eles nunca sentem que estão sendo verdadeiros, justamente porque eles não podem ser verdadeiros. E aí isso é um ponto que gera o conflito, né? Que a Mary sai da cidade, porque senão ela vai morrer ali.
Enquanto o Owen fica, ele nunca sente que ele está por completo ali, justamente porque ele não está sendo quem ele é. Então, ter esse espaço para que você possa ser quem você é e para que você permita que as pessoas sejam quem elas são de verdade é fundamental. E aí, pensando sobre isso, a gente já consegue conectar justamente com o que acontece um pouquinho mais na frente do filme. A Mary retorna e aí tudo passa a fazer mais sentido. Aí a Mary reaparece, inclusive ela fala que o nome dela não é Mary, o nome dela é Tara. E aí o Owen fica chamando ela de Mary e ela fala, esse não é meu nome, esse não é meu nome. Você tá entendendo onde é que eu quero chegar, né? Você vai entender mais ainda um pouquinho mais na frente. E aí ela explica que ela é a Tara porque ela veio da série. A série, que inclusive eu não tinha citado isso, mas a The Pink Opaque foi cancelada justamente quando a Mary sumiu. Quando ela desapareceu e deixou só a TV lá pegando fogo, a série acabou no mesmo momento. E aí a Tara fala que ela e o Owen, na verdade, são a Tara e a Isabel da série. De que elas duas, a realidade delas é a série. E de que o Senhor Melancolia pegou, tirou o coração delas, deixou lá congelado e meio que prendeu elas nessa realidade falsa. E é por isso que eles não se sentem de verdade nessa cidade onde eles vivem. Por isso que a Mary desapareceu. Não é porque ela foi pra outra cidade, nem nada do tipo. Porque em todas as cidades ela se sentia assim também. Porque aquela era uma realidade falsa. Ela conseguiu perceber qual era a realidade de verdade dela, que é a série The Pink Opaque, quando ela fez um processo lá e ela abandonou aquela vida, literalmente. E aí foi quando ela conseguiu acordar na série, que é a realidade delas de verdade. Essa realidade onde a Mary e o Owen vivem é uma realidade falsa. É uma realidade que o Senhor Melancolia criou para aprisionar elas. E aí eles precisam abandonar essa vida, literalmente, para voltar para a realidade de verdade deles. E aí o Owen fala que isso não é possível, que isso não faz sentido. E aí a gente descobre uma coisa importante sobre o Owen. Em um dos momentos em que eles estão assistindo a série, ou após eles assistirem a série, eles saem andando pela cidade. E aí o Owen tá andando com um vestido. E aí ele no sentido literal da coisa, e essa não é o melhor termo para tratar sobre esse assunto, quando a gente fala sobre identidades trans, mas a gente tá falando no sentido literal da coisa mesmo. Ela é uma menina presa no corpo de um menino. Porque na vida real, que é a The Pink Opaque, a série que parece ser só uma série, mas na verdade é a realidade delas, ela é a Tara. E nessa realidade falsa é o Owen. Então é uma menina literalmente presa no corpo de um menino. E aí eu falei que isso não é o mais adequado quando a gente fala sobre identidades trans, porque o sentido que a gente traz não é de que é uma pessoa presa no corpo de outra, e não é esse sentido como se tão vinculado a não fazer parte, não pertencer ao corpo que você possui. É claro que existem questões relacionadas à afirmação de gênero, e a gente não tô aqui desvinculando, tirando a importância dessas questões, mas tratar como se a pessoa não pertencesse ao corpo que ela possui, como se ela estivesse presa dentro de outro corpo, não é a forma mais adequada de lidar com isso e de falar sobre isso quando a gente trata de identidades trans. Mas nesse caso é literalmente uma menina presa no corpo de um menino. E aí a Tara, que nesse mundo recebe o nome de Mary, mas esse não é o nome dela, e ela fala isso várias vezes pro Owen, esse não é meu nome, não me chama assim, esse não é meu nome. E aí ela fala pro Owen que ele não é o Owen, ele é uma menina presa no corpo de um menino. Porque ele é a Isabel lá da série e a Mary, que não é a Mary, é a Tara. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí a Tara, que nessa realidade falsa tem o nome de Mary, fala que a Isabel, que nessa realidade falsa tem o nome de Owen, precisa ir com ela, e eles precisam abandonar essa realidade, tipo, eles precisam abandonar essa vida, literalmente, se você tá entendendo o que eu quero dizer, no processo do filme, para que elas acordem na realidade verdadeira delas, que é a série The Pink Opaque. E aí que é onde está o coração delas. E aí o que a Isabel barra Owen faz? Ele decide ficar. Ele fica nessa realidade e a Tara simplesmente desaparece, nunca mais aparece. E aí ele tem umas quebras de quarta parede, então ele fala com a gente que ele vive uma vida normal. Ele comprou uma casa, ele tem uma família, ele tem um filho ou é uma filha. E aí ele até comprou uma TV nova. Só que nessa realidade ele envelhece muito rápido. E aí no final do filme, apesar do filme, algumas pessoas dizerem que é um filme de horror, outros falarem, não é um filme de horror, mas também é um filme de horror, claramente, não no sentido de dar susto, mas no sentido de ser algo horrorizante, porque no final do filme ele dá um grito assim, tipo assim, do nada, ele meio que se desespera, e aí ele percebe que
tudo que está acontecendo. Aí ele vai até o banheiro, ele tira a camisa assim e abre o próprio peito e o coração dele não está lá. E aí, quando ele se desesperou, todas as pessoas simplesmente congelaram. E aí, ele sabe que aquela é uma realidade falsa, não só porque o coração dele não está lá, mas porque ele nunca se sentiu pertencente àquela realidade, àquele mundo. E ele também percebeu, né, que tipo, todo mundo simplesmente congelou. Não é que as pessoas ficaram assustadas quando ele grita. É que as pessoas congelaram mesmo, como se o mundo tivesse parado. E aí ele sai do banheiro pedindo desculpa pra todo mundo, mesmo sabendo que o mundo é falso. E aí o filme acaba. E aí eu acho que existem algumas mensagens muito importantes que a gente pode tratar e que eu imagino que vocês já estão imaginando a respeito do que essas mensagens tratam. Mas aí logo no começo a gente percebe questões relacionadas a esse conceito de amatonormatividade. Dá uma pesquisada aí quem é que fala isso, quem é que cria o conceito, mas se eu não me engano é a Elizabeth Barker, que vai falar sobre essa ideia de que todo mundo estará satisfeito numa relação monogâmica heterossexual, que é esse conceito de amatonormatividade. E aí a gente também pode pensar sobre a heteronormatividade, porque o Owen conversa com a gente, né? Ele quebra a quarta parede e fala que ele está super feliz, ele tá casado, ele tem uma família, ele tem uma casa, e aí ele tá super feliz. E aí ele chega no final do filme, e aí no final da vida dele, já que ele está envelhecendo, e envelhecendo muito rápido nessa realidade falsa, ele chega ali perto do final da vida dele e ele percebe que o coração dele não estava lá. E aí é a partir disso que a gente pode pensar a respeito das temáticas que são muito importantes estarem nesse filme. Acho que foi um dos filmes que eu mais curti assistir, apesar de ser um filme de horror. O final é tipo horripilante, mas você consegue compreender muito bem a mensagem, que também é uma mensagem sobre questões relacionadas à identidade trans e identidades não hétero, mas é também sobre identidade como um todo. Nas palavras de Jobu Tupac, o certo é uma caixinha pequena feita por pessoas medrosas. E aí, é claro que esse filme tem uma metáfora trans gigantesca, não só porque tá evidente ali, apesar de não estar explícito, e eu acho isso muito belo, inclusive, porque não é, tipo assim, existe aquela história de que, os casais não héteros nos filmes sempre acabam morrendo, sempre tem história trágica, cadê uma história de alguém sendo feliz, tá ligado? E aí, eu acho que também tem histórias que são voltadas a temáticas de sexualidade especificamente. E eu acho que esse filme nem é tanto sobre isso. Tá ali, mas não é a temática principal. E eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista de escrita, do ponto de vista narrativo. Mas ele é claramente um filme que está tratando sobre uma identidade trans ou uma identidade não hétero, no mínimo. E isso também é evidente porque um dos atores do filme é uma pessoa trans. E a diretora do filme também é uma pessoa trans, então, tipo, tá ali. Inclusive, ela fala que tem muito aspecto emocional quando ela escreve o filme, né? E, poxa, isso é evidente. Mas, como eu falei, eu acho que esse filme não está só voltado à identidade trans, mas a você não perder a sua identidade como um todo, sabe? Algumas pessoas que falaram sobre esse filme estavam falando sobre... Esse filme fez eu perceber que eu sou uma pessoa trans e fez eu... ter certeza disso e tal. E eu acho que isso é muito interessante também, mas eu acho que esse filme diz respeito a identidades como um todo, a essa percepção de si mesmo como um todo, e não só em relação a pessoas trans. Isso porque tipo assim, literalmente o cara, ele abre o peito dele e o coração dele não está lá. E aí muitas vezes a gente perde a nossa identidade pra agradar as pessoas. Ele faz tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que é convencional, e aí ele faz tudo aquilo que disseram pra ele fazer, mas ele nunca esteve verdadeiramente lá, porque ele sempre soube que aquele não era ele, que ele, o homem, na verdade, era Isabel. Ele sempre soube isso. E aí, talvez seus pais, sua família, seus amigos, enfim, todo mundo, não todo mundo, mas diversas pessoas podem querer determinar o que você vai fazer com a sua vida. E aí, quando a gente pensa sobre isso, sobre abandonar o nosso coração, existem dois filósofos que vão falar um pouquinho sobre isso. A desenho-análise é um conceito específico, é uma parte específica da fenomenologia, que é um grupo maior, mas dentro da desenho-análise a gente tem o Heidegger, que era amigo lá do Bigodinho. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, né, sobre o Heidegger. E aí é sempre importante citar que ele era amigo do Bigodinho lá. Mas ele fala sobre o conceito de Das Man. Das Man seria essa consciência coletiva, esse senso comum, que a gente está sempre ouvindo lá.
a tradução é mais ou menos o agente ou o impessoal. É essa vida desvinculada à realidade, desvinculada ao seu coração. É você fazer o que todo mundo faz, seguir o que todo mundo segue e agir da maneira que todo mundo age. E aí Heidegger vai dizer que quando a gente se confronta com a angústia do deixar de existir, com a angústia da morte, é que a gente pode viver a nossa vida verdadeiramente. Quando a gente percebe que vamos morrer, essa não é a vida que eu quero viver, porque essa é a única que eu tenho. Eu não quero viver desse jeito, porque a vida é finita, porque eu estou diante da morte, eu não posso agir como todo mundo age, eu não posso seguir o impessoal, eu não posso ser o que todo mundo é só porque todo mundo está fazendo. É quando a gente tem essa angústia diante disso, que a gente pode ser Dazen. Dazen é você ser para a morte. É você estar diante dessa angústia de que você vai morrer e por conta disso você permitir-se viver a sua vida com verdade. Se a vida é finita, se eu posso morrer a qualquer momento, se eu estou diante da angústia que é a morte, eu não vou ficar preso a essa angústia, eu vou entender que eu estou para morrer e por isso eu vou poder me desvincular do Dasman, me desvincular de que todo mundo está fazendo e poder viver a minha vida verdadeiramente. E aí nesse sentido eu queria muito citar a Simone de Beauvoir, mas ela não fala tão especificamente sobre o que eu quero trazer nesse vídeo, então a gente vai acabar citando Sartre, que também é existencialista, assim como a Simone, mas o Sartre ele vai falar sobre nós estarmos condenados a ser livres. O ser humano está condenado a ser livre. Mas não existe um único sentido para a vida, não existe um único significado para o que é a vida, o que é o sentido da vida e qual deve ser a sua meta, o seu objetivo na vida, porque os sentidos da vida são diversos. Para alguma pessoa, talvez faça sentido casar e ter filhos, para outra não. E aí, se a gente se depara com essa realidade que não é limitada, por assim dizer, com essa realidade que não é única e que pode ser plural e que é plural, com essa ideia de que existem múltiplos sentidos para a existência e cada sentido é atribuído por cada pessoa, aquilo que faz sentido para você pode não fazer sentido para mim, é assim que a gente pode ser quem a gente é. Porque se não existe um único sentido para a vida, se não existe um sentido pré-determinado para nossa existência, nós podemos determinar o nosso sentido de existência. E é a partir disso que a gente pode ser quem a gente é de verdade. É a partir disso que nós somos permitidos a sermos quem nós somos de verdade, na nossa identidade. E não somente seguir o que todo mundo está seguindo, fazer o que todo mundo faz. Se nós estamos condenados a ser livres, essa condenação, porque a gente não pode fugir dela, permite que a gente possa viver a nossa vida com verdade, porque nós estamos livres. E se talvez isso ficou um pouquinho confuso, eu imagino que não, mas eu acho que um exemplo prático ajuda a gente a entender isso melhor. Você tem duas possibilidades de vida. Vamos colocar que você gosta de desenhar, você é um artista, você gosta de desenhar, pintar. Isso é o que você gosta muito de fazer. Mas você percebe que ser médico é muito mais fácil de você ganhar dinheiro. E aí você escolhe ser médico, apesar de o seu coração estar em você ser um artista. E aí, chegando ao final dessas duas vidas, em qual dessas você vai sentir que você não perdeu seu coração? Que você viveu a melhor vida possível e que você viveu com verdade? É a vida que você decidiu ser médico ou a que você decidiu ser artista? E leve em conta que ser médico é mais fácil de você ter uma vida de sucesso, nesse contexto bem simplista de sucesso, mas tem como você fazer muito sucesso, inclusive mais do que como médico, sendo um artista. Então, apesar do médico ser o caminho mais certeiro, as duas possibilidades de vida podem ter um significado de sucesso, mas somente em uma delas estará o seu coração. E aí, levando em conta que não existe um único significado para sucesso, sucesso pode é individual, né? Assim como o sentido da existência, o sentido da vida, mas somente em uma dessas realidades você vai ter mantido o seu coração, você não vai ter perdido o seu coração para fazer o que você achava que todo mundo queria que você fizesse ou que você achava que era o certo. E aí, assim como no filme, às vezes a gente vai seguir um caminho que é onde não vai estar o nosso coração. E talvez, assim como no filme, alguém na sua vida vai agir como o Senhor Melancolia, vai fazer você desistir da sua identidade, vai fazer você perder o seu coração. Muitas vezes a gente não escolhe o caminho onde não está o nosso coração. Muitas vezes as pessoas escolhem pra gente e a gente acaba aceitando isso. E essa é uma realidade muito presente. Eu falei sobre o conceito de amatonormatividade, mas a gente tem tantos outros exemplos nos quais as pessoas são comandadas para fazerem aquilo que elas não querem. São tipo assim, faz isso aí, faz esse curso aí mesmo que você não gosta porque dá dinheiro. Faz algo que você não curte fazer só porque tá todo mundo fazendo e coisas do tipo. Então, talvez alguém na sua vida vai agir do mesmo jeito que o Senhor Melancolia.
vai fazer você perder a sua identidade e perder o seu coração. Mas aí a gente também é apresentado a ideia de que alguém na sua vida vai te aceitar por quem você é e não por quem você finge ser. E aí eu trago outro exemplo pra vocês, que é o seguinte. Imagine que você vive uma máscara, você vive uma vida de falsidade, e aí as pessoas gostam de você por essa máscara que você vestiu. Você passa por um processo de fingir ser alguém que você não é, e aí você pode pensar sobre identidades trans ou por uma identidade racial, uma pessoa que meio que embranquece a própria fala, as próprias roupas e as próprias atitudes. Eu sei que esse é um contexto complexo, mas vamos vamos nos ater a... Vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? Eu não preciso dar um exemplo explícito nem explicar esse conceito de embranquecimento, enfim. Eu imagino que vocês tenham conhecimento para conseguir entender sobre o que eu estou falando. E aí você passa por esse processo de fingir ser alguém que você não é, para adequar-se à norma, e eu sei que é difícil você não manter essa não adequação à norma, porque justamente por isso que é normativo, né? Mesmo que não seja uma lei de fato que te proíba de ser quem você é, mesmo que hoje, pelo menos, não exista aqui no Brasil uma lei te proibindo de ser uma pessoa trans ou te proibindo de ser uma pessoa não hétero, por exemplo, ainda assim você tem uma inclusão perversa que a Savaya vai falar sobre... Não existe essa ideia de exclusão, as pessoas não estão excluídas. As pessoas marginalizadas não estão excluídas, elas estão incluídas, só que é uma inclusão perversa. Ah, agora você tem uma lei que você pode casar, mas ainda assim você vai apanhar na rua. Você tem uma lei que te protege de racismo, mas quando você for denunciar, vão te chamar de mimizento. Ninguém vai te levar a sério. Você tem uma lei que te protege contra o seu esposo, mas essa lei quase não funciona. E ainda que ela funcione, a misoginia está tão instalada na nossa sociedade que você não vai conseguir se livrar disso, porque desde a criança as pessoas estão sendo influenciadas por esse mundo misógino, machista, patriarcal. E aí, mesmo que você seja um adulto e você tenha uma lei para te proteger do seu marido, ele ainda vai conseguir te matar. Eu sei que eu pesei o clima legal, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que não tem como estar excluído, porque todo mundo vive em sociedade, então a pessoa está incluída de uma forma perversa. Isso também se refere a você... A mesmo que, tipo assim, existem países onde é crime ser gay, vamos colocar assim, nesse exemplo. Mas ainda assim, nesses países, essas pessoas estão incluídas nessa inclusão perversa. Elas não estão excluídas, elas não deixam de fazer parte da sociedade, mas elas estão incluídas perversamente, porque elas existem enquanto pessoas gays, mas elas não podem ser pessoas gays. E elas têm que procurar casamentos héteros, têm que procurar matonormatividade, heteronormatividade e tantas outras ideias que acaba sendo uma inclusão perversa. Elas não estão isoladas da sociedade, elas estão presentes na sociedade, mas não é onde está o coração delas, porque elas têm que fingir ser alguém que elas não são. E aí, nesse sentido, ao fingir ser alguém que você não é, as pessoas podem gostar de você, porque você é normal, porque você é comum como todo mundo, porque você seguiu o das mãos, o impessoal, porque você faz o que todo mundo faz, e aí você vai ser aceito, de certa forma. Mas você nunca foi quem você é de verdade. E aí você não se aceita porque você tá fingindo ser algo que você não é, e ninguém vai te aceitar por quem você é de verdade, porque as pessoas não te conhecem de verdade, porque você está fingindo ser alguém que você não é. E ao se permitir ser quem você é de verdade, talvez as pessoas que estejam próximas a você, talvez seus pais, seus amigos, não vão te aceitar. Mas você vai encontrar alguém que vai te aceitar por quem você é. Talvez não agora nesse momento, e talvez você se sinta sozinho ao ser quem você é, ou você se sente meio distante das pessoas que você considerava próximas a você. Mas se você é quem você é de verdade, e essas pessoas não escolheram estar perto de você, elas não escolheram você. E infelizmente não tem nada que a gente possa fazer para as pessoas gostarem de quem a gente é de verdade, se elas não nos aceitam. E isso é muito comum de a gente observar em pessoas que não são pessoas héteros. E aí, ou pessoas que não estão dentro dessa binaridade daquilo que é cis, daquilo que é masculino ou feminino. Mas isso não se limita somente a isso. Talvez você não seja cristão e seus pais sejam cristãos. Talvez você tenha escolhido casar com uma pessoa que seus pais não aprovaram ou não aprovariam. Ou você tenha escolhido viver uma vida que seus pais não aprovariam. Fazer uma profissão e seguir uma carreira que seus pais não aprovariam, e eles se afastaram de você, os seus amigos se afastaram de você porque você está percebendo que eles faziam mais mal do que bem pra você. E aí nesse processo talvez você se sinta sozinho, porque você não está fingindo ser quem você não é, você escolheu o seu coração, mas as pessoas se afastaram de você. Só que seja isso por uma situação relacionada à sexualidade ou qualquer outra situação que envolva a sua identidade, alguém vai gostar de você e vai te aceitar por quem você é. É mais importante que você não perca o seu coração do que
que você perca o seu coração para agradar outras pessoas. Justamente porque no mundo diverso, você pode escolher viver a vida da maneira que é mais verdadeira para você. Óbvio que isso implica em limites. A gente não pode sair cometendo nenhum crime porque deu vontade. Não é assim que a vida funciona. Mas essa é a única vida que você possui. E você não precisa, mas pelo menos deveria, mas é uma possibilidade, você pode escolher viver a sua vida da sua maneira, do jeito que é verdadeiro pra você e que faz sentido pra você. A pessoa mais importante da sua vida, aquela que você não pode abandonar de jeito nenhum, é você mesmo. Você pode acabar se afastando de qualquer outra pessoa menos de você mesmo. Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu tava. Então, você não pode, ou você não deveria abandonar o seu coração, abandonar quem você é para agradar outras pessoas. Porque existem muitas maneiras de ter sucesso, existem muitas definições de sucesso, existem muitos sentidos para a vida, mas independente de qual você escolher, o sentido da sua vida deve estar em você viver aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz sentido para você. Onde está a sua identidade e onde está o seu coração. A gente só tem uma vida, a gente só tem uma chance, e se tem mais outras a gente não sabe. Então essa é a única oportunidade que a gente tem de viver verdadeiramente. A gente não sabe quando a gente pode morrer, e diante dessa angústia, diante da possibilidade, da finitude da vida, mesmo que a vida seja cruel, esquisita, caótica, estranha, complexa, complicada, ridícula, ainda assim, a vida vale a pena ser vivida, se você não perder o seu coração.